Sempre que adicionar um recurso, uma nova janela surgirá com as configurações possíveis para aquele tipo de exercício específico. As únicas padronizações que temos ou estão disponíveis para todos os recursos são as caixas seletoras de tempo, a opção de incluir referências bibliográficas e o feedback. Vou explicar o que cada uma dessas padronizações fazem. As caixas seletoras para tempo é onde o professor determina o limite de tempo máximo que o aluno terá para responder cada questão. Desta forma, uma contagem regressiva surgirá durante o exercício para que os alunos respondam dentro deste tempo aqui especificado. Já a opção de incluir referências bibliográficas sempre estará disponível em cada questão, podendo ou não ser utilizada. E por fim, o campo opcional para feedback, que pode surgir como uma explicação no final de cada pergunta, mostrar curiosidades sobre o assunto, etc. Dito isso, abordarei agora sobre cada recurso disponível para que as questões sejam formadas e ignorarei os campos padrões que mencionei anteriormente. Escolha única. Trata-se de um recurso que deverá conter uma questão com várias opções de resposta, mas que somente uma delas é correta. Vamos adicionar esse recurso clicando sobre ele. Podemos então adicionar a declaração da questão, que pode ser um texto simples, até 3.000 caracteres, uma função matemática ou simplesmente uma imagem. Depois podemos acrescentar as opções de respostas, que inicialmente são 2 opções, mas podem ser acrescentadas no máximo mais 2, totalizando 4 alternativas para esse tipo de exercício. Essas alternativas podem ser escritas ou também utilizar funções matemáticas, ou ter imagem como opções. Para indicarmos ao sistema qual é a alternativa correta, selecionamos uma das opções desta maneira. Um outro recurso disponível é o de múltipla escolha, que nada mais é que uma questão com até 4 opções de respostas, sendo que normalmente haverá mais do que uma alternativa correta. Selecionamos este tipo de recurso e adicionamos a declaração da questão, como já explicado anteriormente. Adicionamos também as possíveis alternativas. E a única diferença é que aqui o sistema nos permite selecionarmos quantas alternativas desejarmos como resposta correta. O próximo recurso que adicionaremos é o verdadeiro ou falso, que apresenta uma afirmação que pode ser analisada como sendo verdadeira ou falsa. Para esse tipo de recurso, basta adicionar a declaração e depois selecionar o verdadeiro, caso a sentença seja verdadeira, e o falso, caso seja falsa. Já o recurso ordem são exercícios de atividades didáticas que estimulam os alunos a organizar informações segundo um critério lógico, como ordem alfabética, cronológica, geográfica, numérica, etc. Eles desenvolvem raciocínio lógico, compreensão de hierarquias e organização de dados. Ao escolhermos o recurso ordem, deveremos pedir na declaração o tipo de ordenação ou classificação que queremos e depois adicionamos na imagem e texto que devem aparecer posicionados em primeiro lugar. Depois, as opções de segunda, terceira e quarta ordem. Assim, você estará dando as opções e as ordens em que o aluno deverá posicioná-las. Durante o exercício, o sistema embaralha as alternativas e os participantes da atividade deverão colocá-las em ordem correta. O recurso correspondência com texto são exercício em que o aluno precisará relacionar informações de 2 colunas e conectar corretamente ideias, conceitos, definições, exemplos ou trechos que se complementam. Esses exercícios ajudam a desenvolver leitura compreensiva, associação lógica e interpretação textual. A primeira coisa é colocar a declaração da sentença, algo do tipo: relacione a quantidade de jogadores a seu esporte. Na primeira coluna, colocaria o nome da modalidade e na segunda coluna, a quantidade de jogadores necessários. Em cada linha, a primeira coluna precisa relacionar com a segunda coluna. Por isso, o tipo de exercício é correspondência com o texto.
Uma orientação importante aqui é que nem na primeira coluna e nem na segunda coluna pode haver respostas iguais ou que se repetem. Por exemplo, para um time de futebol de salão, são necessários 5 jogadores, portanto, conflitaria com basquete, que também é jogado por 5 atletas. O recurso combinado com uma imagem serve para criar exercícios do tipo associativos, em que o aluno relaciona a imagem a textos, nomes, conceitos ou descrições. Eles tornam a atividade mais visual e atrativa. Ao adicionar este recurso, você deve colocar a declaração da questão, deixando claro o tipo de associação que é esperada neste exercício. Depois basta adicionar uma imagem e em seguida o texto que faz a conexão com esta imagem. Nas linhas seguintes segue o mesmo procedimento. O máximo de associações que podem ser feitas nesse exercício é de 4, ou seja, 4 imagens e 4 textos relacionados entre si. O próximo recurso que iremos utilizar é o complete a frase. Esse tipo de exercício apresenta frases com lacunas, onde o aluno deve inserir a palavra ou expressão correta para completar o sentido da frase. No campo destinado à declaração do exercício, devemos colocar a frase com lacunas, para serem completadas. Utilizando a célebre frase de Dom Pedro, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. Se queremos que as palavras todos e povo sejam ocultadas, preenchemos da seguinte forma: se é para o bem de todos, e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo, que fico. Tendo preenchido a sentença dessa forma, as lacunas serão criadas durante a execução do exercício. Observem que as palavras que colocamos entre os arrobas aparecem no campo seguinte, escritas em verdes, indicando que serão exibidas como alternativas para as lacunas e também que são as palavras que serão consideradas corretas para completar a sentença. Para acrescentarmos entre as alternativas corretas outras palavras que serão consideradas erradas, se utilizadas, basta adicionarmos estas palavras após as de cor verde e darmos um Enter, ou colocarmos uma vírgula no final da palavra. Ao fazermos isso, observem que essas palavras ficaram marcadas na cor vermelha e serão consideradas alternativas erradas. O recurso caça-palavras é uma atividade lúdica, onde o aluno precisa encontrar palavras específicas escondidas dentro de uma matriz de letras. Essas palavras podem estar na horizontal, vertical, diagonal e em sentidos diferentes, direita para esquerda, de cima para baixo, etc. Utilizamos esses recursos colocando a declaração algo como encontre as seguintes palavras. Por exemplo, e no campo seguinte adicionamos as palavras que deverão ser encontradas nas palavras cruzadas, limitadas a 12 caracteres. Já o recurso resposta alternativa é um exercício onde o professor coloca as possíveis respostas corretas e o que for diferente do que foi pré-determinado pelo professor não será aceito como correto. O aluno não tem opções de respostas, mas ele digita o que pensa ser a resposta correta, normalmente em uma única palavra. Ao selecionarmos esse tipo de recurso, você deverá adicionar uma pergunta na declaração da questão, podendo adicionar também uma função ou imagem. E em seguida colocando de 1 a 4 respostas que poderiam ser aceitas como corretas. Vou utilizar o seguinte exemplo para elucidar o uso deste recurso. Vou adicionar aqui uma imagem da bandeira do estado do Ceará. Na declaração da questão, vou colocar o seguinte: esta bandeira representa qual estado brasileiro? Na primeira opção de resposta, vou colocar Ceará. E na segunda, vou colocar CE. Quando o exercício for executado, não aparecerá nenhuma alternativa para os participantes, apenas um campo de texto para ser digitado. Qualquer resposta diferente de Ceará ou CE, o sistema terá como incorreta. Vale dizer que o sistema não é case sensitive, ou seja, para ele tanto faz se o participante do exercício digitou a resposta de forma maiúscula ou minúscula. O mesmo se dá com acentuação, não importa se foi ou não acentuado. Por fim, temos o recurso aberto. São perguntas que serão marcadas como não classificável nos relatórios, independente da resposta.
pois é uma resposta aberta e não pode ser classificada como certo ou errado. Normalmente são perguntas onde o aluno pode expressar sua opinião ou o que ele pensa sobre o assunto. Para utilizar este tipo de recurso, basta adicionar a declaração da questão. Nos relatórios, essa questão aparecerá como não classificável e não contará ponto ou penalização. Há ainda outros recursos que podem ser adicionados a atividades, como vídeo, documento de texto ou imagem. Normalmente são utilizados como uma espécie de introdução a uma questão ou uma forma de ensinar antes de perguntar. Vou dar alguns exemplos de como utilizar esses recursos. Ao acionar o recurso de vídeo, você pode colocar um nome para a identificação sobre o que é o vídeo e inserir uma URL do vídeo que será exibido. É possível também adicionar referências bibliográficas. Quando uma lição utilizar este recurso, aqueles que estiverem participando terá exibido em suas telas o vídeo em questão. Ao adicionar o recurso documento de texto, será aberto uma espécie de editor de texto, com ferramentas que possibilitam a criação de um texto, a formatação do mesmo, permitindo a adição de imagens, etc. Desta forma, quando a lição com este recurso for acionada, os alunos verão o texto que foi elaborado no editor. E por fim, o recurso imagem pode ser utilizado para introduzir um assunto, ser exibido algo para chamar a atenção dos alunos, etc. A forma de utilizar é bem simples, bastando procurar pela imagem que quer exibir e inserindo um nome para o recurso ou título do mesmo. Todos esses recursos podem servir como introdução de uma aula ou a própria aula em si.